Olá, está no ar o programa Em Destaque. Hoje nós vamos falar da crise da mulher após os 40 anos. Será que rasga aí a data de validade da mulher? Gente, o que será que vai acontecer aqui nesse programa? Ao meu lado está ela, na minha frente, né? Acostumado com o estúdio lá embaixo. Na minha frente está ela, Patrícia Nádia. Ela é psicóloga, neuropsicóloga, diretora da clínica Levemente, idealizadora do projeto Levemente Connect, atua com psicoterapia para jovens e adultos, além da avaliação neuropsicológica para todas as fases da vida. Eu estou lendo aqui, seu currículo é enorme, eu tentei resumir aqui, mas eu lendo aqui, como que funciona esse projeto? O projeto ele é idealizado porque quando eu estava na universidade, eu vi a necessidade da população em fazer atendimento psicológico, né? E os estudantes que formam não têm aonde atuar porque às vezes não conseguem pelo mercado e tudo. Então, eu uni os profissionais que estão indo para o mercado e com os pacientes que às vezes não têm de forma muito acessível a saúde mental. Então, seria uma psicoterapia acessível? Acessível de todas as formas. Olha, que legal. Põe um telefone aí pra gente. Qual que é o telefone? É o 98590-0368. Olha, gente, aí, ó, gostei. Agora vamos começar? Vamos começar, gente, agora com esse tema polêmico. Mais uma vez, quero te agradecer por sempre participar, estar conosco, né? Por sempre topar os nossos desafios. Eu que agradeço, como sempre, né, de estar aqui. Para mim é sempre uma honra. Vamos falar dessa crise, a crise invisível da mulher após os 40. Isso existe? É real? Quem não? Não, você é novinha, você já passou dos 40? 41. Olha, eu tô com 43 aí, gente. Já passei mais. De fato, existe a crise, né? A gente chama a crise dos 40, mas na verdade é uma crise de identidade da mulher. Né? Ali é quando ela chega no meio da vida, né? Não quer dizer que ela não pode viver mais do que 80. E às vezes ela se pega pensando, o que eu fiz da minha vida? Porque a mulher, ela dedica muito o quê? A família, né? E, então, ela esquece dela. Porque foi essa criação que veio lá de trás pra gente. Essa foi a nossa construção. Uhum. Então, assim, hoje as mulheres, né, estão diferentes, né? Já foi quebrando isso, né? E agora, com essas novas gerações, cada vez vem diminuindo. Mas ainda existe muita a crise dos 40. Né, a incerteza do que eu vou fazer, o que eu fiz, por que eu não completei os meus estudos, por que eu não fiz o projeto que eu tinha vontade. A gente se cobra, por que eu não tive tal atitude quando eu era adolescente, ou quando eu era jovem, por que eu não terminei aquele curso? Seria isso? Também seria isso, né? Nossa, dediquei tanto tempo na casa. E o tempo foi passando. E agora eu volto a olhar para mim, porque é quando a mulher, dentro de uma cronológica ali, ela tem os filhos, nessa fase os filhos já começam a caminhar com as perninhas deles, sai do ninho. Então ela fica perdida, ela fica se sentindo até sozinha. Tem mulheres que têm filhos mais tarde, e também é outra situação, porque tem mulheres que decidem ter filho depois dos 40. E aí vem essas cobranças, né? Até recentemente eu tive uma paciente que ela falou para mim, eu não sei se eu quero ser mãe. E ela está com uns 40, e ela é cobrada pelas outras pessoas, mas ela ainda não decidiu ser mãe. Né? É o tempo dela. É o tempo dela, não tem um tempo específico. Porque a gente entende que o filho é gerado, esse é o meio natural. Mas a gente pode ser mãe de outras maneiras também, né? Tantas crianças precisando. Exatamente, esse olhar, né? Esse olhar diferenciado, por isso que eu amo a psicologia, gente. Porque a gente consegue dar esse olhar diferenciado. E essa crise, ela existe, ela é real, né? A gente começa a fazer um balanço de vida. E nesse balanço de vida, ele vem depois dos 40, principalmente na mulher, né? Além de vir essa cobrança toda, impacta também na saúde, os hormônios mudam. Né, vem, às vezes, até um baixo libido, a mulher se cobra por causa disso. E são vários pontos. Aí ela se perde, né, na identidade ali. E vai se perdendo, né? Porque o que está por trás desse cansaço silencioso que tantas mulheres vivem depois dos 40? Ela não pode ser... Ela não é vista
né, da forma que ela gostaria. Então, ela também não tem coragem de falar as dores dela. Porque se eu falar, eu vou me sentir culpada, eu vou me sentir envergonhada. Então, eu fico com essa dor dentro de mim e acabo sendo invisível. Né? Nessa fase, a gente até brincou das idades, né? Quando eu fiz 40, eu estava certinho na academia, indo toda semana, assim, bonitinha. E a academia que eu faço, eu gosto muito, porque lá é só mulheres, então é de grupo. Depois da academia tem um cafezinho, enfim. Anima a gente. Anima. Eu simplesmente, assim, perdi a vontade de ir. E eu comecei a me estranhar. As meninas da academia me ligando e tudo. Mas é porque eu estava passando pelo processo. Aí, o que eu falo? Se acolhe, não se cobre. Então, se você conseguir ir uma vez na semana, ok, foi o que você conseguiu, tá tudo bem. E se você não conseguiu nenhuma vez, não se cobre, porque vai passar essa fase. Né? E aí é onde que vem muita cobrança nossa e essa fase acaba entrando para uma depressão. E isso aí é um recado para você, mulher, que está assistindo a gente, chegou aí nos 40 anos, e aí tem esse balanço de vida, essa comparação. Não se cobre, né? Se acolhe, né? E também para os familiares, né? Uhum. Talvez a pessoa não vai falar abertamente que está passando por isso, né? Que está com essa crise invisível que ninguém vê, né? Ela não vai falar, mas o familiar já sabendo, ouvindo, vendo o programa. Ficar mais chata, mais chorosa, entenda que é só uma fase. Vai passar. E quais os sinais mostram que essa sobrecarga emocional já está passando do limite? Não é uma transição normal. Já ultrapassei essa fase. É quando eu perco o prazer, né? De fazer as coisas no geral da minha vida. O que dava prazer antes? O que dava prazer antes, aí agora já não me dá mais prazer. Eu acho que eu não quero mais cuidar de casa porque eu tô preguiçosa, mas não é isso. Então, eu vou perdendo o brilho da vida. Vai ficando muito dublado, muito preto e branco. Não tem muito sentido a vida. E aí, quando ela começa a perceber isso, o que ela tem que fazer? Procurar ajuda, né? Então, antes de chegar a esse ponto, é importante que procure ajuda. Porque é um momento novo, um ciclo novo. E aí eu vou buscar ajuda até para mim se preparar para passar por esse ciclo. E eu acho muito interessante, Patrícia, porque assim, esse é um ciclo também que tem a fase que você falou aí dos filhos crescendo, né? Sim. Que aí tem a síndrome do ninho vazio, você falou. Uhum. Eu acho que até uma pauta para um programa futuro, a gente falar dessa síndrome, porque a gente acha que não é real, né? Porque assim, acontece tudo ao mesmo tempo, sim, né? Porque, como você falou, a gente ser mãe, aí os filhos crescem, aí vem os 40. Parece que juntou tudo e aconteceu no mesmo período. Para outras, não. Para outras, estão ali renascendo os filhos. Isso. É um momento que a gente não olha muito para esse momento. A gente se julga muito mais do que olhar com carinho, né? Porque o corpo muda. Por que o corpo muda? Porque o metabolismo da gente muda. Então, se eu tinha facilidade de perder peso, eu já não tenho mais a mesma facilidade. É como se rasgasse a data de validade. Mas não rasga, não temos tempo de vencimento. Porque realmente a pele muda, né? O cabelo muda, a textura. Se o cabelo não caía, começa a cair. É todo um processo. Isso é hormonal e também é emocional. Sim, porque o fator hormonal, ele afeta o sistema nervoso, né? Então, se a minha vitamina B está baixa, minha vitamina D vai afetar. E nesse momento que eu tenho essas mudanças, vai afetar também. Então, vem todo assim, é um embrulho ali de emoções, esse sentimento, e eu não consigo entender o que está acontecendo, né? Não olhar para isso. Nossa, o que está acontecendo? Não se cobra. Respira e pensa, não, vou procurar ajuda, é o melhor caminho. Porque dentro como profissional, você vai começar a entender o que está acontecendo de fato. E entender o processo, porque para quem está ali dentro, consegue entender. Mas a pessoa que está de fora começa a entender. E até também alguns familiares falam, não, é frescura, isso aí é só um número, né? Não significa nada, é só um número a mais na sua idade. De fato, não muda na vida da gente, mas não é assim que o nosso corpo se comporta. E automaticamente a minha mente também. Com certeza, né? Tudo influencia. Tudo influencia. E esse esgotamento é só emocional ou pode afetar também o cérebro? Também afeta, né? Porque quando a gente fala de emoção, sentimento, estamos falando
de afetar a parte do nosso cérebro ali, né? Que aí vem também a memória, a atenção, ali tudo também é atingido. Então, chega no consultório, nossa, fui no médico, minha memória está muito ruim, já fiz exame, não deu nada. É um esgotamento. Isso pode levar a uma depressão, Patrícia? Pode. Eu não vou saber falar de forma precisa, mas tem estudos que apontam de forma estatística mulheres que nessa fase entram na depressão. Olha... durante essa fase, indo para a menopausa também, climatério ali, há grandes chances de ir para a depressão. Nossa. Porque tudo afeta na gente. A gente começa a ficar muito sensível. O que você era forte, você já não é forte mais. O que você conseguia passar por cima, você já não consegue. O que você conseguia produzir por dia, você já não consegue. E aí vai vindo as cobranças. Vai chegando vai chegando de todas as formas. Sim, aí você fala assim, nossa, eu conseguia trabalhar, chegar em casa, fazer janta e tal. Agora eu não estou conseguindo, tá tudo bem, é certo. Nada dura para sempre. E eu amo esses exemplos que você dá no dia a dia, porque esses exemplos fazem com que a gente, e até quem está assistindo, consegue entender esses gatilhos, né? Nossa, eu estou sentindo isso. Nossa, então é por isso que está afetando isso. Às vezes você está em casa fazendo comida e começa a querer chorar do nada, né? Sem motivo aparente. Pode ser todo esse processo, ou pode ser também um processo mais grave, né? Sim. E a importância nesse momento, procurar ajuda ginecológica para fazer a parte ginecológica, procurar um endócrino para fazer a parte de hormônios, né? A nutrição para também fazer a parte de nutrição, de comida ali, de suplementos. E a terapia para ajudar na saúde mental também, né? Então, é cuidar, é olhar e falar, não, agora eu preciso de cuidado, porque eu já cuidei tanto, então agora chegou a minha hora de cuidar de mim. Exatamente. E aí, essa hora que às vezes causa impacto. Mas como assim eu cuidar de mim? Eu não aprendi a cuidar de mim. E tem muita gente que não aprendeu a cuidar de si, né? Não, muito. A gente cuida da família, cuida dos filhos e não para cuidar de você. Você escuta muito assim, olha, lá em casa, meu filho isso, meu marido isso, meu e tal. E você? Aí, é como se eu não fosse ser humano, eu sou um robô aqui em casa. O que tem eu? Como assim? É a hora de olhar para você e cuidar de você. Gente, nós vamos agora para um pequeno intervalo. Já nós voltamos, não sai daí. Quando uma queimada começa, ela não destrói apenas o cerrado. Ela fecha escolas e paralisa aulas. Aumenta as internações por problemas respiratórios. Queima o solo e destrói plantações, impactando a economia. Queimada é crime. Denuncie, porque senão, uma hora ela chega até você. Governo de Goiás. Got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance. Massas Cristal Alimentos, irresistível. Nossas férias. Já no primeiro dia pegamos a estrada. Visitamos as cachoeiras, fomos para cidades históricas. Curtimos até festa sertaneja. No último dia, a gente pegou a estrada novamente. E esse dia foi inesquecível. Seu próximo destino não pode ser o último. Faça revisão de férias, respeite a sinalização e, se beber, não dirija. Viaje com segurança e volte com muita vida. Detran, Governo de Goiás. O programa em destaque está falando da crise invisível da mulher
após os 40. A Patrícia está aqui me explicando e a gente debatendo sobre esse assunto, porque realmente é invisível, né, Patrícia? É invisível. Ninguém vê. E você que ligou a televisão agora, tá assim, o que é isso? Crise após os 40 ainda é invisível. Faz um breve resumo aí, Patrícia. Além de ser invisível para as pessoas, é invisível até para a gente quanto mulher. Nossa, né? Porque a gente não admite, né, que eu não estou mais tão disposta como eu era antes. E aí eu venho as cobranças. E essa cobrança começa a virar um loop e me adoecer de maneira de fator mental, né? Não, e essas cobranças é muito real. Mas por que essas cobranças acontecem tanto nessa fase da vida? É porque você olha para a sua vida lá atrás, aí você vai analisar o que você fez e o que você não fez. Né? E aí isso causa impacto. Você fala, nossa, eu cheguei aqui, e aí você começa a se cobrar muitas coisas que você não fez. Patrícia é a mulher que se realiza, que conseguiu se realizar de forma profissional, mas toda mulher, ela vai ter alguma coisa que ela gostaria de ter feito. Gente, a mulher nunca está satisfeita 100%. Ela sempre tem alguma coisa para mudar. O homem tem a crise dos 40, o homem não. Porque o homem, quando ele chega nos 40, ele chega já com uma segurança a mais. Então, lá atrás, ele não tinha essa segurança quando ele chega nos 40. Olha, interessante. Ele muda o comportamento dele, ele fica mais firme, ele assume mais um papel de paternidade, de homem, de companheirismo. Depois dos 40? Depois dos 40. E eles não têm crise, não, Patrícia? Olha, eu acredito que eles devem ter crise mais pra frente. Mas é interessante isso, porque esse olhar que nós fazemos para as mulheres é porque é muito real isso, né? É muito real as comparações. Até uma mulher que está começando, falar assim, não, eu resolvi o balanço aqui da minha vida, vou começar do zero, sim, depois dos 40. Ela se cobra, mas a sociedade também cobra dela. A sociedade também cobra, mas aí é a hora que ela tem que pensar nela. E quando eu falo pensar nela, é não dar moral para o que o outro vai falar no que vai atrapalhar a vida dela. Então, eu não consegui estudar porque eu fui mãe, tive meus filhos, tal e tudo. Aí chegou aos 40, os filhos já estão caminhando, tudo, agora eu vou voltar a estudar. Para que você vai estudar agora? Porque eu quero. É isso mesmo. Eu quero fazer um botox. Para que você vai fazer? Porque eu quero. Ela tem voz, ela tem direito, ela tem lugar no mundo. E a gente estava até encerrando o primeiro bloco e a gente falou assim sobre o cuidado, né? Porque a mãe, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, a mulher tá ali, às vezes cuida até dos netos, né? Que os netos chegaram depois. E quem cuidou dela? Quem cuida dela? Quem cuida de você que tá me assistindo aí, do seu emocional, né? É hora de cuidar de você, olhar para você e cuidar de você. E essa crise não tem só um lado ruim. Ela tem um lado bom, porque quando ela começa a ser reconhecida e eu começo a trabalhar nisso, eu começo a ter mais firmeza, eu começo a ser uma mulher mais empoderada. Mas falar o que eu penso, dizer o que eu quero, me colocar na onde que eu quero estar. E o que a gente estava falando nesse ciclo, né? É possível sair desse ciclo, dessa exaustão, dessa cobrança e se posicionar dessa forma que você falou? É possível. A partir do momento que eu vejo isso como uma fase da minha vida e começo a buscar recursos para me passar essa fase, eu começo a ter mudanças de comportamento. Eu acho que todas as nossas escolhas têm um lado bom e o lado ruim, né? Então, sempre olhar o lado bom, o lado produtivo. Não o que eu perdi, mas o que eu ganhei. O que eu ganhei. Né? E esse olhar do que eu ganhei faz a diferença na hora de você fazer esse balanço da sua vida aí. Não só depois dos 40, mas talvez você tá me assistindo aí, tá depois dos 50, né? Ou tá mais novinha também, 25, mas 30. 25 anos, para todas as idades. Fazer o balanço, não é o que eu perdi, o que eu ganhei com as minhas escolhas. Porque a vida é um eterno perca e ganho, né? Sim. Né? Então, é um momento... eu gostaria muito de viajar. E por que agora eu não posso viajar? Às vezes chegou o momento de viajar. Exatamente. Eu gostaria muito de fazer um curso. Por que não fazer agora? Agora chegou o momento de fazer. Agora tem mais tempo. Mais tempo, E aí você falou desse projeto que você tem. Esse projeto do Connect, né?
Esse projeto, além de ser acessível para quem está assistindo a gente, né, para as pessoas que vocês atendem, como que funciona? São atendimentos online, presenciais? Como São que funciona? atendimentos online e presencial. Então, funciona das duas modalidades. E essa avaliação neuropsicológica, quando ela é recomendada dentro desse cenário? Falo que a avaliação neuropsicológica ela não é só em busca de um rótulo, mas ela é em busca também de conhecer quem nós somos. Porque se eu conheço como o meu cérebro funciona em todas as partes, eu consigo ter uma qualidade de vida. E nessa fase, eu vou entender muitas coisas que eu não conseguia entender antes. Né? Então, eu começo a entender que eu não estou com depressão, eu estou só numa fase mais triste. E aí isso já me fala, não, graças a Deus, então eu não estou com depressão. Porque quando eu penso em estar com depressão, automaticamente isso me entristece. Com certeza. Né? E a avaliação, ela vai trazer esse olhar e mostrar, assim, olha, quantas coisas boas que você também tem aqui. Né? Então, você não chegou no fim da vida, ainda você está no começo, só está mudando etapa. E essa avaliação que vocês fazem, Patrícia, ela pode dar um resultado agora e mais para frente mudar esse resultado, dependendo de outra fase da vida ou não? Basicamente, a essência ali é preservada, vocês conseguem realmente ver ali o que a pessoa está precisando nesse momento? Ela traz a realidade atual do paciente, mas se ela tiver um diagnóstico ali de um TDAH, né? Ela não vai mudar lá na frente, vai continuar tendo o diagnóstico, a não ser que a avaliação não teve o resultado certo, né? Porque às vezes a gente pega. Foi equivocado. Né? Fala bonitinho, foi equivocado. Eu peguei mesmo um paciente com 24 anos, 7 anos, teve o diagnóstico de TDAH. Ele não é TDAH, ele é autista, nível 1 e altas habilidades. Não tem nada de TDAH nele. E como saber, né? A pessoa sofreu, né? Primeiro um diagnóstico tardio, né? Depois carregou um diagnóstico também que não ajudou ele. Ele sentiu ele impossibilitado, né? Porque principalmente, apesar que o nível de suporte 1 não dá pra gente ver. Não, ele é bem... Porque na verdade ele entra até às vezes pro antigo Asper, né? Então... ele nem sempre vai ser voltado para limitações. E aí ele consegue depois saber o diagnóstico dele certo. Mas olha só, tanto que demorou, né? O tanto de processo que às vezes ele sofreu ali internamente. Sim, né? E geralmente quem tem uma alta habilidade na área cognitiva, ela tem mais dificuldade em socializar, e não porque ela não gosta. É porque é como se a cabeça dela fosse muito além. Então, conversa do dia a dia é cansativo. Eu quero ficar sozinha. E aí as pessoas, às vezes, rotulam as pessoas por causa disso. Sem educação. Né? Então, por isso que eu falo, conhecer nossa mente é a melhor coisa que a gente faz. Porque se a gente conhece nossa mente, a gente consegue lidar com o coração, com o pulmão, com o estômago. Não, e quando você está confiante de quem você não falo só na roupa, no seu jeito, às vezes você está maquiada, produzida, mas quando você sabe quem você é, você consegue produzir melhor, você consegue se vender melhor, né? Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Eu até pego muito essa fase da mulher, porque eu tive meu diagnóstico tardio, né? Então, isso me trouxe, assim, uma virada de chave da minha vida. Fala pra gente, como que foi, Patrícia? Eu estava na faculdade e aí começou a vir algumas limitações. E uma professora minha falou pra mim, Patrícia, eu acho que você tem TDAH. Aí eu falei, já falaram que eu era dislexa. Aí ela, não, você não é disléxica, você tem TDAH, eu acredito. Aí eu fui fazer avaliação. Aí eu fiz a avaliação, foi comprovado o TDAH. Aí eu fui pro médico, aí entrei com a medicação. Primeiro cuidei da ansiedade, para depois entrar com a medicação pro TDAH. Até porque a ansiedade estava maior, porque você estava tentando acompanhar toda a turma, né, na época. Então, assim, o TDAH, ele começa primeiro tratando da ansiedade, depois que eu começo a olhar para o TDAH de fato, porque às vezes uma dificuldade minha não é devido ao TDAH, é devido à minha ansiedade. Olha. Então, primeiro eu elimino, né, e aí depois eu vou para o tratamento do TDAH. Porque pode ser confundido isso. Geralmente, quem tem TDAH entra como comorbidade a ansiedade. Né? Não é uma coisa assim que tem que ser assim, mas a maioria sim. Mas primeiro eu olho para a ansiedade.
E por isso que muitas pessoas não conseguem chegar no tratamento certo do TDAH, porque chega no tratamento da ansiedade, ela já desiste. Porque na ansiedade eu não vou tratar as causas específicas do TDAH, eu vou achar que o tratamento não está dando certo. Ah, você não vai buscar a fundo o que realmente é. Então, eu consigo produzir, mas eu me perdia nas minhas produções. Né? Então, assim, minha mãe brigava muito comigo por causa de casa, bagunça de casa, mas eu me perdia. Quando eu já comecei a faxinar a casa, não consegui terminar de faxinar a casa. eu ia para um lado, ia para o outro, voltava, e quando eu via, era meia-noite, tinha água no meio da casa. Resolvi uma coisa, resolvia outra. Né? Hoje não, hoje eu consigo ter um controle da agenda bem melhor. Né, sentar, analisar, falar, não, eu consigo fazer isso, meus horários de correção de teste é um horário, o atendimento é outro, o horário que eu vou para academia, o tempo que eu vou gastar do banho para ir chegar no trabalho. Aí você conseguiu se organizar. Me organizar. Não, e eu fico me imaginando quantas dificuldades você teve que viver até você saber se cuidar, né? Sim, e aí, assim, a gente... a todo momento nos desvalida, né? Fica desvalidando. Eu mesma me desvalidava. Até se comparando, né? Até se comparando. E que tipo de diagnóstico muitas mulheres recebem errado do que realmente está acontecendo? Quando está nessa fase, recebe muito diagnóstico de depressão, né? De bipolaridade. Burnout, não. Burnout. Quando chega lá no consultório e fala assim, é porque eu tô com... eu tive o diagnóstico que eu sou bipolar. Então vamos ver. Olha. E não tem nada de bipolaridade na pessoa. E geralmente alguns até psiquiatras já na primeira consulta, 40 minutos na cadeira ali, já colocam um diagnóstico em cima da pessoa. A pessoa não vai atrás para buscar a verdade e carrega aquilo, né? Uma mochila pesada. Eu falo assim que eles têm esse conhecimento, sabe, Dorcas, de dar o diagnóstico ali na primeira sessão. Mas eu acho que isso é uma coisa muito delicada. Os médicos que eu trabalho, que eu tenho em parceria, eu gosto deles porque eu trabalho muito junto com eles nisso. Então, todos eles não dão um diagnóstico na primeira sessão. Olha que bacana. Ele entra, lógico, com a medicação ali no primeiro momento e vai fazendo um acompanhamento porque eu falo que é muito junto e misturado os sintomas. Então, tem que ser olhado com muito carinho. Então, senão eu vou ficar só rotulando. Exatamente. E não cuidando, né? E não cuidando. Patrícia, muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. Principalmente falando dessa crise invisível. Que agora não vai ser mais invisível. Agora é visível. Agora é visível. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade novamente. Vamos marcar, porque eu quero falar desse ninho vazio aí. Eu acho que é muito interessante. Vamos falar sim. Gente, eu espero você e toda a sua família no nosso próximo encontro. Se cuide. Aconteça o que acontecer, se acolha ali e para de se cobrar tanto. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá!